Após ser convocado para salvar o mundo, ele se recusou a ajudar os deuses, até que possa se tornar o Batman dos animes. Boas, já prepara a pipoca e vem comigo para esse Sekai fora de ordem. Começamos com os deuses elegendo a deusa da cura, para que junto ao grande herói, ela possa guiá-lo em sua jornada para salvar o próximo mundo. Essa era Hista, a deusa da cura. No entanto, mesmo já tendo salvado 5 mundos, Hista fica preocupada em receber sua primeira missão Rank S. Ela sabe que existe uma grande diferença entre os deuses veteranos e uma deusa que nasceu há 10 anos, ainda mais quando se recebe um mundo Rank S, cujo até os deuses veteranos pensam 2 vezes para assumirem. Ainda assim, Hista decide encarar o desafio, mesmo sabendo que provavelmente vai terminar mal, e para isso, ela passa as próximas horas buscando candidatos a heróis. Por sorte, ela logo encontra o candidato perfeito, um jovem com estatísticas boas o suficiente para uma missão Rank S. Contente, ela corre até a sala de invocação, onde inicia o processo de chamada do grande herói. Assim que uma luz surge, um jovem rapaz aparece com muito estilo, tirando suspiros da deusa problemática. Isso a faz ter alguns pensamentos bem dramáticos. Mas logo ela se lembra da lei que proíbe o relacionamento entre homens e deuses. Ela então explica que ele foi convocado por ela para ser o grande herói e salvar o mundo de mal, o básico de sempre. Mas Seiya pergunta se está bem para se chamar de deusa. Frustrada, ela diz que realmente é uma deusa, e seu dever é guiá-lo para salvar o mundo. Em resposta, Seiya pergunta se ela é realmente uma deusa, então por que não salva o mundo sozinha? Surpresa! Hista lhe diz que isso é proibido, pois os deuses criam incontáveis mundos para os humanos prosperarem como acharem melhor, e como os mundos são dados a humanos, são eles os responsáveis por lidarem com as ameaças que surgirem. Ao ouvi-la, Seiya pergunta se tem a opção de veto, mas ela diz que não, então pensando que ele está confuso ainda, ela lhe diz para ver suas estatísticas através da guia status, mas assim que o faz, Seiya surpreende ao abrir a guia status com a palavra propriedade. Assim que viu a guia com informações virtuais, Seiya diz que agora acredita um pouco mais nela. Sem graça, Hista decide abrir um portal para ele ver um pouco do outro mundo, mas assim que ela lhe convida para entrar, Seiya diz que não irá. Afinal, que tipo de deus enviaria um humano sem preparo para um mundo perigoso? Em resposta, ela lhe diz que caso ele se machuque, ela pode lhe curar com sua magia. Ao ouvi-la, Seiya diz que entendeu o motivo dela não ser capaz de salvar o mundo. Afinal, ela é uma deusa auxiliar. Irritada, Hista pensa em pulverizar ele, mas logo sua raiva é cortada quando Seiya prende na parede para impor suas condições. Ele a diz que devido a não poder desistir, ele quer fazer algo antes. Essas palavras e o fato dele tirar a blusa fazem Hista viajar novamente, até que percebe que ele começou a treinar para evoluir seu nível. Isso a faz se lembrar da descrição candidato hiper cauteloso. Frustrada, ela vai até a deusa do Celuária, para reclamar do quanto Seiya é enrolado para fazer seu trabalho, pois todas as vezes que um herói é chamado, eles sempre ficam ansiosos para conhecer o outro mundo, mas Seiya é o completo oposto. Arya diz para ser paciente, pois o fluxo temporal no reino dos deuses é diferente dos mundos. Então por ora, ela só deve apoiar ele e garantir que tem o básico para ele viver. Surpresa, Hista sai correndo ao notar que esqueceu de tudo. Assim que volta, Hista se esquece de tudo por um segundo, mas assim que se recupera, ela oferece a ele comida, o qual Seiya fica preocupado em comer algo feito por uma estranha. Irritada, ela se levanta para deixar os itens básicos para ele antes de sair irritada da cabana. No dia seguinte, Hista corre ansiosa para ver como ele está, o que novamente a deixa viajando na maionese. Porém, ao ver o novo status dele, ela se surpreende ao ver que ele ganhou não apenas 15 níveis a mais, como também novas habilidades. Sem hesitar, ela abre o portal para arrastar ele para o outro mundo. Assim que chegam nele, eles se deparam com a cidade de Edona. Inicialmente, tudo parece normal, mas Seiya fica se questionando se os moradores são monstros disfarçados ou não. Isso irrita a Hista. Ainda assim, ela decide ignorar ele e levá-lo até uma loja de equipamentos. Lá, Seiya pede 3 armaduras iguais, sendo uma oficial e 2 reservas, mas Hista decide assumir a compra, escolhendo uma armadura compacta e eficiente para ele. Agora prontos, ela diz que essa vila é um ponto inicial onde não há monstros, mas assim que ele duvida, uma garotinha surge dizendo que é verdade, mas assim que Hista diz que ele é um gatinho assustado, a pequena lhe presenteou com um amuleto de proteção divina. Assim que o pega, Seiya tenta perguntar dos riscos, mas Hista age rápido calando. Em seguida, os dois vão até o campo para treinar, mas ao ver um slime, Seiya decide usar sua habilidade máxima para desintegrar o coitado. No entanto, ainda não contente, ele decide usar outras habilidades para se certificar que o slime realmente foi derrotado por completo. Assim que termina, Hista lhe diz que não precisava ir tão longe contra um simples monstro passivo de uma vila segura. De repente, uma voz surge perguntando se ele é o novo escolhido para salvar o mundo.
Essa era Chaos Machina, uma das nobres celestiais do Lorde Mal. Surpresa, Rista não consegue acreditar no que vê, mas Chaos diz aos dois que sentiram a invocação de um herói, então para evitar que ele ficasse forte, ela veio até as regiões passivas onde heróis treinam para impedir que ele se fortaleça. Nervosa, Rista avalia o nível dela, ela nota que Chaos está acima do nível que Seiya possa enfrentar. Ciente disso, ela pensa em dizer a ele para correr, mas ao se virar, ela nota que Seiya já meteu o pé há muito tempo. Ao vê-los fugirem, Chaos fica ansiosa pela caçada. Por outro lado, Rista grita por Seiya, que nesse momento, joga todas as orbes de fumaça criando uma chance para despistarem Chaos. Rapidamente, Seiya puxa Rista para longe dela, mas assim que a deixa correr sozinha novamente, ele a pede para abrir um portal de volta ao mundo dos deuses, mas ao abrir o portal, Rista se atrapalha e tropeça na bolsa de Seiya. Por sorte, esse erro foi suficiente para Seiya conseguir atrapalhar Chaos para fugirem. Assim que escapam, Seiya joga para longe de seu quarto, para que assim, tenha tempo suficiente para treinar e ficar mais forte. 2 dias se passam no reino divino, e por mais que o tempo seja diferente para um deus, Rista não consegue ficar parada sem fazer nada, então para se distrair, ela usa a bola de cristal para observar se há algum perigo iminente em seu novo mundo, mas para sua surpresa, ela vê Chaos criando uma grande destruição na vila. Nervosa, ela corre até o quarto de Seiya para avisá-lo, mas ele a diz que não queria ser incomodado. Em resposta, Rista lhe diz que não há mais tempo para ficarem ali. Ainda assim, ele a diz para ter paciência com o tempo. Nesse momento, Rista avista Chaos prestes a dar um fim no pai da garotinha. Diante disso, ela corre desesperada para ajudar, mas Seiya a impede novamente dizendo não estar pronto. Ao ouvi-lo, Rista o chama de covarde por esconder seu medo atrás de uma desculpa de treino, e por esse motivo, ela lhe diz que um herói horrível como ele nunca deveria ter sido convocado. Em resposta, Seiya diz que caso ele morra por falta de poder, aquele mundo inteiro será destruído, não apenas uma vila. Então por esse motivo, é necessário que ele esteja mais forte para lidar com grandes ameaças e garantir um futuro para todos. Assim que se vira, ela percebe que ele finalmente atingiu ao nível 21, sem hesitar, ela corre abrir um portal, mas Seiya a repreende dizendo para não abri-lo na frente dela, mas sim à distância. Irritada, ela lhe diz que entendeu mas pede para não acertá-la mais. Em resposta, Seiya a deixa irritada ao concordar dizendo que é arriscado fazer isso e obter germes. Em seguida, os dois finalmente retornam ao outro mundo, onde Seiya já chega lançando seu ataque de vento, mas assim que desvia ela diz a ele que seu ataque surpresa falhou. Em resposta, Seiya diz que nunca mirou nela, mas sim nos reféns para serem libertos. Surpresa, Chaos usa seu avaliador em Seiya, se surpreendendo ao ver que ele subiu muito seu nível se comparado a alguns minutos atrás. Ciente da desvantagem que estaria, ela decide sobrecarregar sua mana para aumentar seu poder. Rapidamente, ela avança com tudo sobre Seiya, que para sua surpresa, ainda consegue acompanhá-la. Ao ver a luta, Rista fica confiante ao ver Seiya lutando em equilíbrio, mas tudo muda assim que Chaos ativa outra habilidade secreta através de seu sangue. Ao vê-la, Rista se questiona se essa é a real forma dela, mas é aí que Chaos avança com tudo para derrotar Seiya, deixando Rista desesperada. Porém, assim que a fumaça baixa, tanto Rista quanto Chaos ficam surpresas ao ver que Seiya conseguiu bloquear o ataque. Ciente dos níveis dele, Rista se pergunta se leu seus níveis de forma errado, então para tirar sua dúvida, ela decide aguçar seu avaliar para ver novamente. No entanto, ela se surpreende ao ver que ele estava usando um falso nível para esconder o seu real. Surpresa, ela força sua habilidade para quebrar os falsos níveis dele. E assim que consegue, ela percebe que desde o começo, Seiya estava ocultando seu real nível. Mesmo no encontro inicial com Chaos, ele já era mais forte que ela, ele apenas quis recuar por precaução. Nesse momento, Chaos voa para criar uma grande esfera de energia, mas ao olhar para o chão novamente, ela perde Seiya de vista, que simplesmente surge ao seu lado. Do chão, Rista fica contente ao ver que por mais que Chaos seja habilidosa e preparada, ela cometeu um erro ao ter como oponente alguém como Seiya. Ao mesmo tempo, Seiya invoca sua Fênix de Fogo para um ataque final, destruindo por completo Chaos, que não consegue fazer nada além de aceitar sua derrota para o grande herói. Ao ver a cena, Rista fica contente ao ver que sua escolha não poderia ser melhor. No entanto, ela o questiona do porquê nunca contou a verdade para ela. Em resposta, Seiya diz que não tinha certeza se havia ou não algum monstro na mente dela coletando informações ou algo do tipo. De repente, os aldeões surgem gratos a Seiya por ter salvo seu vilarejo. No entanto, a forma fria que ele reage aos aldeões deixa Rista apaixonada por ele, mas tudo muda assim que ele reúne os restos de Chaos, para se certificar que foram destruídos por completo. Assim que termina sua limpeza geral, ambos são expulsos da vila, mas o pai da garotinha surge com uma recompensa como agradecimento. Ao ver as moedas, Seiya não hesita em pegá-las questionando o homem do porquê tem tão poucas.
Agora de volta aos deuses, Rista vai até Arya em busca de conselhos, mas Arya diz para ir com calma, ou terminará igual a ela perdendo um mundo inteiro. Surpresa, Rista pergunta sobre o que ela estava falando. Em resposta, Arya diz que por mais que tenha salvo mais de 300 mundos, em um deles ela falhou como guardiã, resultando em sua destruição por completo, mas Rista diz que a média de 1 para 300 é algo bom, o que deixa Arya triste. Ela explica que para as pessoas daquele mundo, apenas eles existiam. Então sua destruição é como se tudo acabasse no universo. De repente, Seiya surge reclamando que não consegue mais subir de nível com flexões e abdominais. Contente, Rista pensa que ele já atingiu o nível máximo para evoluir, mas Seiya diz a ela que ainda não está confiante que seja o bastante, ao vê-los em um impasse. Arya oferece a Seiya a opção para ele treinar com outros deuses, assim ele poderia evoluir muito mais que enfrentar monstros. Surpresa, Rista puxa dizendo que deuses treinar humanos é algo proibido. Em resposta, Arya diz que dessa vez, um humano terá permissão especial. Em seguida, os três vão até a arena onde Cerseus, o deus da lâmina divina, está treinando. Arya então vai até ele com o pedido, e após ouvir ela, Cerseus decide aceitar seu pedido. Afinal, Arya é uma deusa de alto escalão, e ninguém ousaria recusar um pedido de alguém tão poderoso. Mas ao se aproximar de Seiya, Cerseus lhe diz que irá o treinar, mas reforça que não irá pegar leve. Em resposta, Seiya diz a ele para não ser confiante, muito menos lhe culpar por fazê-lo chorar de cansaço. No dia seguinte, Rista vai até a cantina onde encontra Cerseus almoçando. Assim que se aproxima, ele a diz que Seiya está indo bem, o que deixa surpresa e feliz. Mas no segundo dia, as coisas mudam. Cerseus demonstra uma certa irritação para com Seiya por estar perdendo. E como é proibido um deus usar poder total contra humanos, ele admite que lutando de forma justa ele está perdendo. No entanto, no quarto dia, assim que ela vai até a praia coletar algas para o onigiri de Seiya, ela encontra Cerseus escondido como se estivesse fugindo de alguém. Ele diz a ela que o herói que escolheu é um verdadeiro lunático por treino que não para nem para comer ou ir ao banheiro. Ciente da obsessão de Seiya por treinar, Rista entende a frustração de Cerseus, mas é aí que Seiya surge dizendo a ele que a hora do almoço acabou há muito tempo. Desesperado, Cerseus acaba surtando e joga sua espada divina no meio do oceano. Ainda assim, Seiya está determinado a continuar treinando e o arrasta de volta à arena, mas no caminho, Arya surge dizendo a Rista para ir ver Ishar. Assim que chega a deusa anciã, a vovó conta a ela que Cerseus já foi um humano antes de renascer como um deus. Surpresa, Rista não consegue acreditar que isso seja possível, mas a vovó explica a ela que Cerseus foi um grande guerreiro entre os homens, e após sua queda, ela lhe fez renascer como um deus. Mas mesmo que sua memória tenha sido apagada, sua alma ainda tem os mesmos sentimentos de um humano. Nervosa, Rista pensa que irá tomar uma bronca por causa do treino de Seiya, mas a vovó diz a ela que eles devem partir logo para a próxima cidade, onde encontrarão os novos aliados que os aguardam. Rapidamente, Rista vai até Seiya, que está praticando muito diálogo com Cerseus, preocupada de algo estar errado. Ela decide dizer tudo a ele para irem logo. Por sorte, Seiya se levanta dizendo que já treinou o suficiente com ele para ir. Assim que chegam à cidade, eles se deparam com os moradores fugindo. Um deles revela que a cidade vizinha caiu para os zumbis, e em breve a cidade também cairá. Em seguida, os dois vão até a capela local onde estão os novos membros. Ao chegarem lá, o alto sacerdote os recebe reconhecendo Rista como uma deusa. Ele então apresenta os dois novos jovens draconianos que estão os aguardando. Ao vê-lo, Seiya vai até o sacerdote, que se curva para se apresentar e joga a água divina nele. Nesse momento, o sacerdote cai no chão, se revelando ser um zumbi infiltrado no reino. Surpreso, o zumbi diz a Seiya que não esperava menos de alguém que derrotou o Chaos facilmente. Mas assim que iria atacar eles, o zumbi cai em pedaços no chão, surpreendendo a todos. Surpresa, Rista se pergunta quando foi que Seiya atacou, se nem chegou a desembainhar sua espada. Ainda assim, ela pergunta a ele como soube que o sacerdote era um zumbi. Em resposta, Seiya diz que era óbvio, afinal, ele era o mais velho entre todos ali, então em breve ele viraria um zumbi. Em seguida, ele decide seguir com a limpeza geral, fazendo com que Rista saia correndo com todos para fora. Assim que termina, Seiya decide se certificar de que todos ali não são zumbis, e quando digo todos, é todos mesmo, nem Rista escapa. Em seguida, Seiya decide rejeitar a ajuda dos jovens dragões por não acreditar que possam ser úteis para ele. Isso faz com que o jovem dragão o desafie. Por sorte, a guarda local surge desviando a atenção de todos. Assim que vão até a freira, Rista fica nervosa por causa da destruição causada por Seiya, mas a mulher diz aos guardas que os deuses enviaram ajuda a tempo de desmascarar o sacerdote, que era um zumbi. Então uma luta entre eles teria destruído todo o lugar. Surpreso, o comandante corre se desculpar com o herói e a deusa pela sua falta de respeito. No entanto, Seiya pede ao comandante uma recompensa para que possa usar sua nova habilidade. Surpreso,
O capitão lhe diz que a cidade lhe recompensará, mas ele não pode lhe dar nada agora pois está ali para ir com ele. Em resposta, Seiya lhe diz para ele ficar na cidade com os dragões para protegerem o lugar. Em seguida, Seiya decide sair voando deixando Rista também para trás. Irritada, Rista se recusa a ficar para trás, e usando sua bênção divina, ela se auto-concede um par de asas. Assim que consegue, ela sai voando em velocidade máxima para o alcançar, mas Seiya era muito mais rápido que ela, e ao ver que ela não desistiria, ele decidiu carregá-la para irem mais rápido. Assim que chegam ao local, eles avistam uma grande horda de zumbis. Rapidamente, Seiya decide que o melhor a se fazer para lidar com colunas de tropas seria um bombardeiro, mas Rista lhe diz que aviões não existem nesse mundo. Em resposta, Seiya diz que já tem um plano. Nesse momento, Rista nota que ficou escuro assim que um grande meteoro surge em direção à Terra. Surpresa, ela pergunta a Seiya quando ele obteve essa habilidade. Em resposta, ele a diz que adquiriu treinando com Cerseus, mas usar essa habilidade lhe custou 1.500 pontos dos seus 15.000 de energia. De volta à cidade, a garota informa a Rista que seu irmão Machi foi embora. Ciente que o garoto deve estar magoado após a rejeição do grande herói, ela vai até Seiya para conversarem, mas ao vê-lo, ela fica surpresa e curiosa ao ver que ele conseguiu uma espada de platina. Ele a diz que combinar duas espadas não as tornam tão fortes assim, então ele usou um catalisador para transferir magia divina nele. Confusa, ela pergunta sobre o que ele está falando. Em resposta, Seiya diz que enquanto ela dormia, ele coletou alguns de seus fios para adicionar à espada. Frustrada, Rista se força para dizer o quanto está feliz que seus cabelos o ajudaram. Nesse momento, a dona da pousada surge com uma correspondência ao herói. Bem, Seiya corre se esconder enquanto deixa Deus imortal abrir o pacote suspeito. Assim que o faz, eles são surpreendidos ao ver que era um espelho mágico. Nele, uma voz se apresenta como um dos grandes generais do mal. Ele diz a todos que está com Machi para se vingar deles por terem destruído todo o seu exército de zumbis. Mas assim que ele libera o garoto para falar, Machi diz a Seiya que por mais que ele seja um herói orgulhoso, ele mandou bem contra o exército de zumbis. Nesse momento, Seiya diz a Rista para abrir um portal para o reino unificado dos deuses. Confusa, Rista apenas decide escutar ele. Seiya então diz ao general que após o último incidente, ele já estudou uma contramedida para situações como essa. Mas o general confiante começa a rir dele, quando de repente, um corte faz com que ele perca seu braço surpreendendo a todos. Nesse momento, Seiya puxa Rista para o portal. Lá ele a diz que como o reino dos deuses flui mais devagar o tempo, eles têm alguns minutos para encontrarem um jeito de chegarem a Machi. Ao ouvi-lo, Rista diz que tem um jeito, mas ele não deve intervir. Em seguida, eles vão até a sala da grande deusa, onde Seiya começa a falar como sempre. Ele pede a vovó para localizar onde o garoto está. Em resposta, ela lhe diz que é contra a lei um deus ajudar diretamente dessa forma. No entanto, hoje ela fará uma exceção. Rapidamente, ela abre um portal para mostrar o lugar, o qual Seiya pede outro para irem até lá. Novamente, ela decide ajudar ele. Assim que saem, a deusa anciã fica contente ao ver o quanto Seiya cresceu. Assim que voltam ao outro mundo, Seiya já chega com um rápido ataque enquanto Rista corre para curar Meshi. Surpreso, o general convoca seu elementar de sombra para confrontar Seiya. Ao vê-lo, Rista avalia o nível da invocação, onde percebe que era 74. Nervosa, ela fica preocupada se Seiya é capaz de enfrentá-lo. Nesse momento, eles ouvem do general como essa inovação foi modificada para ser intocável, tanto por espadas, quanto por magia. Por outro lado, graças à explicação dele, Seiya fica feliz por ter a oportunidade de descobrir os pontos fortes e fracos do chefe. Nesse momento, ele se coloca em posição de ataque enquanto o general faz o mesmo, mas assim que ambos atacam, Seiya vai com tudo para cima da invocação lhe atingindo com tudo. Surpreso, o general fica sem reação, mas Seiya lhe diz que estava pronto para usar seus punhos no lugar da espada. Afinal, ela poderia quebrar, enferrujar, ser comida por traças entre outros problemas que o metal enfrenta. Em seguida, ele desfere mais um ataque no fantasma, fazendo com que o contato entre os punhos faça a pulseira de gelo bloquear todas as chamas. Rista surpresa, pergunta a ele como conseguiu esse colar. Em resposta, ele a diz que foi simples, só precisou de uma pulseira e gelo. Então fundiu os dois com mais fios de cabelo dela, e graças a isso, ele foi capaz de criar outras pulseiras elementares. Em seguida, Seiya desembainha sua espada para um golpe final no fantasma agora exposto. Assim que termina, Rista retira Machi da sala para que Seiya faça sua boa e clássica limpeza de sempre. De volta à vila, Seiya decide aceitar os garotos com ele. Lulu então revela que há 16 anos, um dragão desceu do céu com duas crianças para que em breve ajudariam o herói a salvar o mundo do Lorde Demônio. No entanto, ela diz a Seiya que devem ir até a Vila Oculta dos Dragões para pegar as armas divinas, mas Seiya resolve ir para o mundo dos deuses treinar antes. Assim que chegam,
o grupo sai em busca de Cerseus até que o encontram na cozinha fazendo bolo. Ao vê-los, o coitado fica nervoso tentando inventar uma desculpa para dizer que trocou a espada pela colher, mas Rista sabe bem que Seiya é o culpado por tudo. No entanto, Seiya pede a Cerseus para ensinar Masha a ficar mais forte, caso contrário, eles correm o risco de algum Goblin roubar seus itens. Nesse momento, Cerseus volta à sua animação normal e corre para treinar o garoto, tudo isso para ficar longe de Seiya. Em seguida, eles vão até Estiaca, a deusa do fogo, para treinar Lulu com sua magia. Após se livrarem dela, após a deixarem treinando, Rista esbarra na deusa da destruição, que não fica nem um pouco feliz com ela. Essa era a Valkyrie. Por sorte, ela decide deixar pra lá e vai embora, mas Seiya, sendo como é, decide ir atrás dela chamando de dramática. Irritada, ela diz que irá fazer picadinho dele, o qual Seiya diz para tentar. Por sorte, Arya surge para acabar com a confusão. Pois graças à sua posição divina, Valkyrie não vê outra opção além de obedecer. Em seguida, Arya decide guiar Seiya até Adenela, a deusa da guerra, para treinar. No entanto, Adela não tem a melhor das personalidades ou motivações para algo tão sério. Isso faz Seiya provocar também, mas diferente da Valkyria. Adela decide desafiar Seiya ao treinamento extremo para dominar a espada eterna. Ao ouvi-la, Seiya não pensa duas vezes e a segue. No dia seguinte, Rista passa para ver como estão indo, mas é aí que ela se depara com Adela agindo de uma forma estranha. Confusa, ela pergunta o que está havendo. Em resposta, Adela diz que estava com vergonha de Seiya ver novamente em sua forma original. Então quis se arrumar para ele. Nervosa e surpresa, Rista se questiona sobre quantas deusas Seiya irá conquistar. Ainda assim, ela pergunta se ainda vão demorar os treinos. Em resposta, Adela lhe diz que Seiya já dominou a espada divina, o que lhe fez alguém especial para ela. Por outro lado, esta diz a Rista que Lulu não tem talento para a magia das chamas, então o melhor seria deixá-la fora de combate. No dia seguinte, o grupo vai até o ponto de encontro para voltarem ao mundo dos humanos, mas Seiya diz a eles que está esperando o presente de Adela. Assim que ela surge, ela diz a Seiya que quer se unir a ele e ficar para sempre ao seu lado. Ela até fez um bolo deles. Mas Seiya rejeita na frente de todos os deuses, que ficam ainda mais surpresos pela atitude dele. Nesse momento, Rista puxa todos para irem o mais rápido possível, deixando a deusa da destruição furiosa para os outros deuses lidarem. Agora no outro mundo, um troll surge ao leste, mas quando iriam-se por imposição, uma fênix de fogo surge eliminando não apenas o troll, mas vários outros monstros que estavam na região. Nesse momento, Mashi pensa que é uma luta de monstros por território, mas Seiya diz a eles que essa era a fênix remota, uma magia criada por ele que elimina monstros num raio de 100 metros deles. Assim eles podem derrotar todos eles sem precisar lutar. Surpresa, Rista decide ver o status dele, os quais Seiya novamente escondeu. Ela até tenta forçar sua habilidade, mas dessa vez, ele deixou uma contramedida para quem tentar. Em seguida, eles chegam a uma vila para comprar algumas tochas para buscarem a caverna oculta, mas assim que voltam à estrada, a marca dos dragões brilha, informando que estão próximos da entrada. Ao entrarem, eles se deparam com um selo na porta de acesso, o qual apenas os garotos poderiam abrir, mas Seiya decide testar sua espada divina no selo, que com apenas um golpe, abre uma grande passagem, fazendo com que os garotos se sintam desnecessários. Em seguida, eles chegam a uma sala que leva à vila oculta, mas para isso, eles precisam entrar no portal. Bem, Seiya como sempre fica cauteloso e decide enviar um lagarto na frente. Então, após garantir que é seguro, todos são levados até a vila, onde um dragão chamado Lagos os recebe com gentileza. Em seguida, eles são guiados até a mãe dos dragões, a monarca Lívia. Ela então pede a Mashi para se aproximar para ensiná-lo a se transformar em dragão. E assim que o transforma, suas estatísticas aumentam, mas Seiya lhe diz para não se aproximar, ou ele pode confundi-lo com um monstro. No entanto, agora que está maior, Seiya lhe diz que pode carregar mais equipamento. Por outro lado, a monarca diz a Lulu que ela poderá se tornar a mais forte, desde que ofereça sua vida para isso. Essas palavras deixam o grupo em estado de alerta. Masha pergunta do porquê tem que ser Lulu. Em resposta, a monarca lhe diz que apenas uma garota dragão com aparência humana pode se transformar na arma divina. Ela revela que atualmente, graças aos monstros poderosos sob seu controle, Mal já controla 70% do mundo, restando apenas algumas vilas e a capital real. Ao ouvi-la, Rista nota que devido à alta quantidade de viagens para o reino dos deuses, eles nunca pararam para ver como estavam as vilas. Em seguida, o grupo volta à Vila dos Dragões para passarem um tempo juntos enquanto eles preparam tudo, mas Rista fica preocupada. Afinal, era seu dever derrotar o Lorde Mal, e não uma garotinha virar uma espada para o herói. Assim que ela se vira para falar com Seiya, o mesmo estava negociando algumas sementes de velocidade temporária. Irritada, ela lhe diz para fazer algo, mas Seiya apenas diz que ela já tem seu papel traçado, então nem precisava dizer nada.
Mais tarde, todos se reúnem para aproveitarem o banquete até o início da cerimônia. De repente, as luzes se apagam revelando Lulu acima de um penhasco. Nesse momento, todos os draconicos gritam o nome da nova arma. Nervosa, Lulu hesita em continuar, mas a monarca dá sinal para os guardas a levarem. De repente, Seiya surge atrás deles, os derrubando sem problemas. Surpresa, Lulu pergunta por que fez isso. Em resposta, Seiya diz que ela já tem papel traçado, e esse papel é o dever de carregar sua bagagem, não virar uma espada o qual ele terá que carregar. Surpresa, a monarca tenta lhe dizer para parar, mas Seiya diz que não se importa com as palavras ditas por uma lagartixa velha. Ao ouvi-lo, Hista cria coragem e diz à monarca que, como deusa desse mundo, ela pode mudar as regras. Nesse momento, todos são forçados a caírem no chão. A lagartixa diz a eles que colocou um encantamento de bloqueio físico no vinho, então nem mesmo uma deusa pode escapar. Os guardas então vão até Lulu, mas paralisam ao ver que Seiya está intacto, e pronto para a boa e velha democracia. Ao vê-los surpresos, Seiya diz a eles que apenas fingiu comer, e depois jogou tudo fora. Afinal, alguém preparado nunca será surpreendido. Ele então diz que apenas come comida feita por essa versão loira da Aqua. Contente, Hista começa a se imaginar como uma esposa a seu lado. Mas a lagartixa se transforma em um poderoso dragão para enfrentar Seiya. Nesse momento, Seiya surpreende a todos ao tirar de sua bolsa a espada conhecida como a Matadora de Dragões. Surpreso, Mash lhe pergunta como ele conseguiu essa espada. Em resposta, ele diz que usou uma espada de platina combinada com fios dele e de Lulu, mais um pequeno catalisador de 100 fios de uma certa deusa atrapalhada. O duelo então começa com Seiya acertando o primeiro ataque, mas em resposta, a monarca ativa o colar da obediência que está em Lulu, mas assim que Seiya diz para remover de bom grado e ela se nega a fazer, Seiya decide lutar para valer. Seu ataque inesperado faz com que a monarca perca metade de seus pontos de mana, então para continuar lutando, ela ativa sua armadura de escamas douradas, o que a deixa confiante para enfrentar o herói. Ao vê-la disposta, Seiya decide consumir as sementes para expandir sua velocidade, e combinadas com sua empunhadura dupla, Seiya consegue pressioná-la até próximo do abismo, o que a deixa desesperada falando para ele que Lulu é algo inútil para ser salva, mas como espada, ela poderia ajudá-lo. Em resposta, Seiya surpreende a todos ao dizer que ela é sua preciosa carregadora de bagagem. Nervosa, a monarca decide ceder ao pedido deles, mas é aí que ela finge remover o colar e usa esse tempo para preparar um ataque. Por sorte, Seiya já esperava algo assim, e usando sua empunhadura dupla, ele atinge a monarca empurrando para o abismo. Ainda assim, ela fica confiante por ter asas, pelo menos, até ela notar que seu voo está instável por causa de suas asas feridas, o que resultou em sua queda no abismo e a remoção do colar de Lulu. Em seguida, ele vai até Hista, que fica curiosa sobre como ele conseguiu. Em resposta, ele diz que a monarca não tem nenhum preparo, e por esse motivo, ele foi capaz de prever seus próximos passos. Nesse momento, a lendária Exasion, a espada capaz de vencer mal, aparece. Rapidamente, Seiya pega e com uma rápida velocidade, ele coleta um pouco de ketchup, para assim, completar o processo da criação final da espada. Em seguida, Hista tem um surto com ele por causa dos 100 fios de cabelo que ele pegou, mas quando ele diz não se importar, ela lhe diz que pode prendê-lo por isso. Em resposta, Seiya diz que primeiro, ela precisa de provas para isso. Frustrada, ela decide deixar isso de lado e pergunta a ele do porquê mentiu sobre ter conseguido a Exasion. Em resposta, ele diz que usou uma de suas espadas para criar uma encenação, assim todos acreditariam que tudo terminou como o esperado. Ao saírem da caverna, eles se deparam com um exército de cavaleiros prontos para se unirem a eles. O comandante diz a Seiya que Beel, o general de Mal, está causando um tumulto no reino com seu exército de moscas. Ao ouvi-lo, Seiya começa a voar para um reconhecimento, deixando todos os soldados impressionados com seu poder. Assim que partem, não demora muito para avistarem o grande tornado de moscas. Rapidamente, eles descem abaixo das árvores para avaliarem os inimigos, mas devido às moscas serem de nível 30, Seiya diz que serão um problema maior. De repente, Beel surge dizendo a eles para se renderem. Mas é aí que o resto do exército que estava escondido começa o ataque contra as moscas, as quais facilmente se esquivam das flechas e capturam os soldados. Ao vê-los, Seiya nota a alta habilidade de evasão das moscas, porém, Beel ordena a seu exército para ensinarem os soldados a voarem, e assim que falham no voo, ele anuncia que continuará ensinando o voo a todos, até que o herói apareça. Nesse momento, o grupo nota que o forte só não caiu, porque Beel quer usá-lo para atrair o herói. Assim que parte, o grupo decide ir até o que restou do exército, mas a presença deles ali faz Rosalie ficar animada para voltar à batalha. Essa era a comandante imperial da Guarda Real. No entanto, seu segundo em comando a diz para reagrupar primeiro, pois muitos estão exaustos.
A seguir, eles chegam no forte para decidirem os próximos passos, mas Seiya decide falar, e como sempre, ele diz que devem se certificar que não existe um espião entre eles. Essas palavras deixam todos em alerta. Minutos depois, os soldados terminam de revistarem todos, e assim que começam a reunião, Seiya diz que irá embora. Isso gera uma onda de reclamações o chamando de covarde. Ciente que Seiya jogou gasosa no fogo, Hista decide intervir dizendo que Seiya irá treinar no reino divino, onde o tempo é diferente. Ainda assim, Rosa diz que como deusa, ela pode se unir a eles com um grande poder, mas Seiya diz que os deuses não podem agir diretamente, e mesmo que pudessem, Hista é mais um peso morto que útil. Além disso, ele revela que observou o ataque deles mais cedo. Ao ouvi-lo, Rosa fica brava por ele ter decidido se esconder ao invés de lutar para salvar vidas. Em resposta, Seiya diz que foi ela responsável por acabar com seu próprio exército, afinal, decidiu atacar sem nem mesmo ter um conhecimento básico sobre eles. Irritada, ela se levanta para dar um abraço nele, mas Seiya decide seguir a velha e boa democracia com ela. Isso deixa todos surpresos, mas Rosa insiste em abraçá-lo, o qual resulta em mais democracia entre eles. Porém, assim que ela começou a rosnar, Seiya decide que já é hora de ir, antes que ela comece a morder. Assim que voltam ao reino divino unificado, Seiya revela que já tem um plano para vencer, mas para isso, ele precisa do deus dos mísseis. Em resposta, Hista lhe diz que esse deus não existe, o mais próximo disso é a deusa arqueira, Metis. Em seguida, eles vão até a deusa arqueira, que fica contente em recebê-los, mas assim que Hista explica tudo para ela, Metis diz que seu arco divino pode disparar várias flechas. No entanto, essa é uma habilidade muito difícil para um humano aprender. Então, por esse motivo, ela pergunta a Seiya se ela não pode lhe ensinar outras técnicas. Em seguida, Hista e os garotos se encontram com Cerseus que corre até eles. Ele diz que Adela está impossível de controlar após ser rejeitada por Seiya. Nervosa, Hista corre até Seiya para lhe dizer para não sair do lado de Metis. De repente, Adela surge furiosa e pronta para dar um fim em Seiya. Ao vê-la, Hista se desespera. Por outro lado, Seiya se aproxima dela com muita calma. Ele a diz que seu cabelo está mal cuidado, e a pede para o pentear ou irá assustar até os monstros. Rapidamente, Adela muda sua expressão para uma apaixonada, deixando Hista incrédula ao ver que ela não ligou para o que ele disse. Adela então diz a ele que o desculpa por tudo por amá-lo. Nesse momento, Seiya diz que está treinando, e a presença dela ali apenas o atrapalha. Ao ouvi-lo com muito carinho distorcido, Adela vai embora pensando que sua presença ali não lhe permite focar sua atenção em mais nada além dela. Mas à distância, Metis fica interessado em praticar com um novo herói. Agora de volta à área, Hista informa sobre o ocorrido com Adela na floresta. No entanto, ao invés de ficar contente por tudo ter terminado bem, Arya fica desesperada. Ela diz a Hista que nunca deveria ter deixado Seiya com Metis. Confusa, Hista pergunta do porquê não. Em resposta, Arya diz que Metis tem o péssimo costume de querer situações questionáveis com os heróis, e como um drama entre deuses e humanos é proibido, ela foi enviada para a floresta para evitar contato com outros heróis convocados. Nervosa, Hista sai em disparada para salvar ele, mas ao chegar lá, ela encontra Seiya pronto para usar o arco divino em Metis. Nesse momento, Metis avança com tudo para cima dele, dizendo que esse será seu teste final caso sobreviva, mas graças a seu preparo, Seiya consegue a neutralizar com 5 flechas. Agora no outro mundo, o subcomandante informa que Rosalie decidiu partir sozinha para destruir o enxame. Rapidamente, o grupo vai até a floresta, mas ao chegarem, eles percebem que Rosalie foi capturada. Seiya então envia Hista na frente para distrair Beel, para assim ele ter a chance de uma flecha certeira. Ao vê-la, Beel nota suas asas. Isso faz entender que se a deusa chegou, é porque o herói está perto. Hista então lhe diz que traz uma mensagem do herói para libertar a garota. Em resposta, Beel a diz que ela era apenas mais uma isca para o herói. Em seguida, ele sai voando com tudo para cima das nuvens, ciente do plano dele. Hista voa o mais rápido que consegue para evitar o pior. Mas ao chegar próximo a ele, uma flecha passa poucos centímetros de Beel, o surpreendendo. Nesse momento, ele solta Rosalie fazendo com que Hista se force para conseguir segurar ela. Em seguida, Beel fica em alerta tentando procurar onde o herói está escondido. Ele sabe bem que nenhuma arma divina poderia lançar um ataque a essa altura. Mas é aí que uma onda de 7 flechas são lançadas sobre ele, os quais ele facilmente desvia graças a seu reflexo de mosca. Irritado, ele vai até Seiya que após lançar as flechas, deixou sua localização exposta. Mas de repente, as flechas lançadas voltam até ele causando um grande dano em seu abdômen. Ao ver a cena, Hista entende que Seiya nunca quis fazer o ataque direto, mas sim aumentar a confiança de Beel para vencê-lo com seu próprio orgulho. Assim que voltam à terra firme, Seiya decide dar uma chance aos garotos para mostrarem seu treinamento. Ele diz a eles para reunirem todas as moscas para ele,
Rapidamente, os dois correm ajudá-lo, e assim que terminam, Seiya faz sua clássica limpeza geral. Nesse momento, Roselle surge para dizer a eles que na Vila Izari existe uma armadura lendária guardando o grande herói. Rapidamente, o grupo parte para a vila, mas assim que chegam nela, eles se surpreendem ao verem que toda a vila já foi destruída pelas forças de Mal. Nesse momento, um anão surge se apresentando como Kyuka, um dos generais de Mal. Ele diz a Seiya que lhe observou seus feitos nos últimos dias, então resolveu se adiantar e destruir a armadura do herói que estava no santuário. Ao ouvi-lo, Hista fica nervosa, afinal, eles já perderam a espada, e agora não existe mais uma armadura divina. No entanto, Kyuka desfaz sua invocação, e diz ao herói que jamais poderia enfrentá-lo e sair vivo. Então ele decide se oferecer em sacrifício para convocar um poderoso monstro. Rapidamente, Seiya diz a Hista para abrir o portal, mas ela apenas permanece parada com cara de bolacha. De repente, o ceifador surge por completo, e assim que eles o avaliam, os dois notam que o ceifador está fora dos padrões. Rapidamente, Seiya lança um ataque nele, mas o ceifador se reconstrói igual uma hidra. Nesse momento, Seiya é atingido por um ataque dele. Por sorte, ao ver a cena, Hista finalmente faz algo, e assim que partem, Seiya faz uma cara de alguém que está prestes a morrer, o que a deixa preocupada de início. Mas ao ver que era apenas drama dele por causa de um arranhão, ela decide o curar. Nesse momento, um corte dimensional se abre para o ceifador vir até eles. Surpresa, Hista pergunta a Seiya se ele já descobriu os pontos fracos dele. Em resposta, Seiya diz que não tem a mínima ideia de como parar ele. Essas palavras deixam Hista em desespero. Por sorte, ou não, os deuses que estavam próximos correm para parar o ceifador, mas à medida que um após o outro tentavam, todos eram facilmente derrotados por limitarem seu poder. Caso contrário, eles poderiam destruir o lugar se usassem poder total. Mas à medida que correm por suas vidas, Seiya se depara com Adela que fica todo encantado em reencontrá-lo. Rapidamente, ele pede ajuda dela, que não hesita em correr para lhe salvar. No entanto, ela também é derrotada após o ceifador virar vários. Mas Seiya logo bola um plano, e esse plano consiste em atrair o monstro, até outro monstro ainda pior, mas para isso, eles precisam levá-lo até onde Valkyrie costuma passar o tempo. Assim que chegam, o ceifador lança um ataque em Seiya, que apenas se esquiva para que ele provoque a deusa da guerra. Irritada, Val parte com tudo para cima dele o destruindo, mas assim que ela nota que ele se regenerou, ela usa sua corrente de selamento, os quais ele novamente consegue lidar com facilidade. Contente, Val pede autorização à vovó para extrapolar, e assim que consegue, ela ativa todo o seu poder, permitindo que sejam abertos os portões de Valhalla. Nesse momento, o ceifador não tem nenhuma chance de contra-atacar, sobrando apenas sua derrota por completo. No entanto, essa habilidade tem um custo muito alto para quem a usar. Ainda assim, Seiya pede a Valkyrie para lhe treinar, ciente que uma hora ele voltaria até ela. Valkyrie decide dar uma chance para ele e vai na frente para se limpar. Nesse momento, Seiya usa um dos fragmentos da armadura para fundi-lo na espada com os fios de Hista, assim criando a Adamantite, a espada indestrutível. No dia seguinte, Hista vai até a casa de Valkyrie para ver como está o treinamento, mas para surpresa dela, a cena à frente a deixa em desespero total, mas assim que tanto Seiya quanto Valkyrie a diz que não ocorreu nada além de treino, Hista decide confiar neles e o grupo parte de volta à capital, onde o que restou do exército dos homens, se reuniram para a batalha final. Nesse momento, Kaiser, o último dos generais, assume a linha de frente. Rapidamente, o famoso mestre da guerra, Vox Rosegward, o pai de Roselle, vai em direção ao último nobre, e com apenas um rápido combo de espada, ele consegue transformar o general em gelatina. Ao verem a cena, os monstros gritam para todos recuarem, mas Vox não perde tempo, e através da habilidade de expansão da lâmina, ele consegue destruir todo o exército com um único golpe. Surpresa com tamanho poder, Hista lhe pergunta do porquê ele não se une a eles para enfrentar Mal. Nesse momento, ele cai de joelhos enquanto é socorrido por seu auxiliar. O rapaz diz a ela que Vox sempre volta a ser criança, após usar seu poder. Surpresos, tanto o grupo do herói quanto os demais guardas ficam incrédulos, mas a cena à frente permite ao grupo de saber o real motivo do porquê ele não pode sair da capital. Nesse momento, Rosale surge para dispensar as tropas e pegar seu pai. Mas Seiya não perde a oportunidade de provocar ela. Cortamos para a cidade, onde Hista fica querendo ir ao cassino, mas Seiya diz que nunca joga, afinal, sempre tem 1% de chance de perda. Frustrada, Hista tenta lhe contrariar, mas Seiya diz que se ela acredita que existe uma arma lendária em um cassino, é porque seu cérebro é do mesmo tamanho de uma bolinha de roleta. Agora no castelo, Rosale vai até Seiya para explicar a situação de seu pai. Ela diz que após uma investida contra Mal, ela junto à sua unidade encontraram seu pai transformado. Então após esse dia, sempre que ele usava sua habilidade, ele se transformava. Diante disso,
Ela pede a Seiya para recusar o pedido de seu pai para se unir a eles, os quais Seiya não hesita em fazê-lo diante de todos. De repente, um mensageiro surge para informar que a capital está sob ataque. Rapidamente, Seiya diz ao rei para fazer um tour com a deusa enquanto ele vai cuidar dos monstros. Irritada, Hista fica brava ao pensar que Seiya não a quer por perto, após sua infantilidade de mais cedo ao disputar com um vendedor sobre quem tem a melhor cura. Ainda assim, ela decide acatar as ordens dele e segue o rei, agora na catedral. O rei a pergunta se ela sabe do porquê os deuses vivem eternamente. Em resposta, ela diz que não. Ele então explica que a alma que mora em seu corpo é uma cópia de sua alma original que está guardada em uma sala onde o tempo não passa, então caso ela morra nesse mundo, ela continuará viva. O mesmo vale para o herói convocado. No entanto, o rei decide revelar a ela que existe uma forma de contornar isso. Essa forma funciona através da destruição em cadeia, um ataque que pode destruir por completo tanto a alma virtual quanto a original na sala do tempo. Essa era matadora de divindades. Surpresa! Hista pergunta do porquê ele possui tal poder em suas mãos. Em resposta, o rei diz a ela que após confrontar Mal, ele viu o grande poder que ele possui, e diante disso, ele ficou tão impressionado, que se sentiu uma criança diante de um grande adulto. Isso permitiu de ver em seus olhos a inveja em não poder ser o grande herói. Então ele lhe ofereceu o poder para se vingar dos deuses por não lhe ter escolhido. Diante disso, o herói pode voltar ao reino divino. Nesse momento, ele usa a espada para capturar Hista, deixando a pobre deusa nervosa por seu futuro incerto. Por sorte, Seiya surge para salvar como sempre. No entanto, Rosalie também aparece na mesma hora confirmando as suspeitas de Seiya sobre seu pai. Ele então manda Hista ir para um lugar seguro e não lhe atrapalhar. Em seguida, Seiya se vira para o rei lhe dizendo que talvez Mal tenha lhe dado uma arma poderosa, ou talvez ele tenha sido destruído e uma nova versão dele foi mandado de volta. Até mesmo Hista pode ser uma impostora. Ao ouvi-lo, o rei nota que Seiya não se move por intuição, mas sim por extrema cautela sobretudo. De repente, Vox sente os efeitos colaterais de seu poder, isso lhe faz usar a esfera mágica da noite dada a ele por Mal. Essa esfera lhe permite contornar sua limitação. Rapidamente, Seiya parte com tudo para cima dele, mas Vox consegue desarmar uma das espadas de Seiya. Nesse momento, Seiya decide liberar todos os pesos que limitavam sua velocidade. Isso surpreende Hista, mas mesmo assim, ele ainda não era rápido bastante. Hista então pede a Lulu para usar sua magia de suporte, mas ela lhe diz que já fez isso antes da luta começar a pedido de Seiya. Ainda assim, Hista confia que Seiya já tem um plano, mas seu pensamento muda ao lembrar que dessa vez, ele não disse nada sobre estar pronto. De repente, Vox consegue acertar um ataque destruindo o braço de Seiya. Isso deixa todos desesperados. Mas Vox se surpreende ao ver que ele não sentiu dor. Em resposta, Seiya lhe diz que ele não é o único ali. De repente, Vox recebe o mesmo golpe contra si mesmo, graças à nova técnica da Valkyria. Rapidamente, Seiya aproveita a chance e com sua lâmina Fênix, ele consegue derrotar Vox. Surpreso, Vox não vê outra saída além de comparar Seiya com a deusa da guerra. Em seguida, Hista corre para remendar e curar o braço de Seiya, mas assim que volta ao normal, Vox começa a chorar por causa de seu braço. Ainda assim, Seiya diz a Hista para curar o rei. Surpresa, Rosalie diz a ele que Vox não é mais o seu pai. Em resposta, Seiya tem uma boa conversa democrática com ela. Ele a diz para se reconciliar com seu pai enquanto ele ainda é vivo, mas após sua morte, ela não terá outra chance. Surpresa, Rosalie decide seguir seu conselho e buscar o perdão para seu pai. No dia seguinte, Vox finalmente chega a seu último dia antes do descanso eterno, deixando o trono imperial para que Rosalie assuma. Agora na pousada, Seiya se recupera totalmente da batalha contra Vox. No entanto, o ocorrido de quase ter sido derrotado e perder tudo, fazem Seiya decidir aproveitar os próximos dias com seu grupo. Ele então diz a todos para irem se divertir pela cidade, o que surpreende a todos. Agora na cidade, Hista e os garotos vão até uma loja comprar algumas roupas para passarem o dia. Horas depois, a noite chega, mas a ausência de Seiya deixa todos preocupados. Afinal, não é do costume de Seiya se atrasar. Eles então partem para cada uma das lojas na cidade para ver se encontram algo sobre ele, mas assim que ninguém diz ter visto o herói, Lulu pergunta a Hista se Seiya não teria ido sozinho atrás de Mal. Em resposta, Hista diz que Seiya jamais faria algo tão imprudente assim, mas em seu interior, algo dizia a ela que estava errada. Rapidamente, ela vai até Instar em busca de respostas, mas ao ver que só Arya estava ali chorando, a mesma os guia até a sala do tempo, onde Instar os aguarda. Lá Instar diz a Hista que sabe o que ela irá lhe perguntar, então para adiantar, ela diz que Seiya partiu sozinho para enfrentar Mal, e como ele sabe que existe o risco de morrer pela espada em cadeia, ele decidiu partir sozinho para proteger a todos. Sem aceitar, Hista diz que isso não é possível,
pois as atitudes de Seiya em não vê-la como uma deusa não condizem com suas ações. Em resposta, Instar diz a ela que desde o momento em que ele foi convocado, ele estava sempre pensando em uma forma de proteger a todos, então suas atitudes frias e muitas vezes egoístas em mantê-los longe, era apenas para proteger todos eles. Surpresa, Rista questiona do porquê ele não veio treinar mais um pouco antes de ir. Em resposta, Instar diz a ela que Seiya já está no nível máximo que um humano pode chegar há muito tempo, ele apenas ocultou seu nível real para proteger a todos. Ainda assim, Seiya notou que precisaria compensar seu limite de poder com outras técnicas para ficar mais forte, por isso ele quis aprender as habilidades da flecha brilhante e treinar com a Valquíria. Nervosa, Rista diz que mesmo assim, ele não tem poder suficiente para enfrentar Mal sozinho. Os garotos até tentam a tranquilizar dizendo que ele possui a lendária espada Exasion, mas Rista revela a eles que Seiya nunca conseguiu a espada. Ele apenas fingiu tudo para proteger Lulu. Nesse momento, Instar diz a eles que não existe nenhuma arma ou armadura para derrotar Mal, e Seiya suspeitava disso, então ele decidiu pedir ajuda a Valquíria para prender os portões de Valhalla. Surpresa, ela diz que Valquíria jamais ensinaria isso a um humano, mas Instar a lembra que ela mesma presenciou o processo de transferência da habilidade. Assim ele poderia proteger a todos de uma vez, diferente do que aconteceu da última vez. Confusa, Rista pergunta sobre o que ela está falando. Em resposta, Instar diz a ela que há 100 anos divinos, os deuses elegeram uma deusa para salvar um mundo de rank B. Essa deusa era Arya, a deusa do selo, e como herói escolhido, ela convocou Seiya para salvar o mundo, mas diferente de agora, Seiya não era tão cauteloso como agora, mas sim confiante que daria conta. Por outro lado, Tiana, a princesa imperial que também era a curandeira do grupo, pensava o completo oposto sobre ir à batalha sem o preparo adequado. Mas o antigo Seiya não gostava de treinar ou se preparar, ele conseguia compensar a diferença de poder usando suas estratégias brilhantes em combate. Então por esse motivo, ele se sentia confiante que ninguém poderia lhe derrotar enquanto pudesse bolar algo brilhante, mas nesse tempo, Seiya costumava ser mais alegre e aberto com todos, suas interações e ações eram sempre para alegrar e passar confiança a todos, mas ao ver Tiana lhe pedir para dizer sua clássica frase sobre vai ficar tudo bem, Rista desbloqueia sua memória adormecida sobre aquele trágico dia. Nesse dia, Seiya conseguiu causar um grande dano em Mal o derrotando, mas assim como qualquer jogo de aventura, o chefe final sempre tem uma segunda vida. De repente, Arya é capturada e devorada por Mal, assim como o garoto do grupo, incapacitado de lutar. Seiya manda correr, mas Mal se move rápido a capturando. Nesse momento, Mal surpreende a todos ao dizer que sente uma pequena energia mágica vindo de Tiana. Essas palavras fazem Seiya entender que a princesa o qual se apaixonou carrega seu filho. Desesperado, Seiya se curva implorando misericórdia para com eles, os quais Mal não se importa os devorando. Surpresa, Rista tenta de todas as formas pensar que tudo aquilo não passa de uma brincadeira de mau gosto, mas Arya diz que tudo isso é culpa dela, afinal, ela não aconselhou o herói para que treinasse como um deus decente faria. Nesse momento, Instara diz que a dor da culpa que Arya sentiu, unidas aos bons feitos em vida de Tiana, a princesa recebeu uma nova chance renascendo como Rista, a deusa da cura há 10 anos. Instar tenta tranquilizar dizendo que assim como ela, Seiya não se lembra de nada, mas o sentimento de que algo aconteceu, permanece em seu coração, e isso lhe faz ser alguém muito cauteloso, mas graças a isso, assim que ele foi convocado, suas lembranças bloqueadas lhe fizeram abrir a barra de status com a palavra propriedade, isso lhe permitiu ver em seu histórico que ele já havia falhado como herói antes. Ao ouvi-la, Rista sai correndo para ir até ele, mas Arya diz para parar ou irá acabar tendo outro fim trágico novamente. Em resposta, ela diz que não se importa, e mesmo que suas ações estejam indo além do permitido para um deus, ela aceitará sua punição depois. Agora no outro mundo, Rista sente uma grande presença assustadora, mas o som de uma batalha chama a atenção. Ao vê-los, Seiya não hesita e corre usar os portões de Valhalla. Nervosa, Rista tenta lhe parar, mas uma vez iniciada, os portões não podem ser parados. Rapidamente, Mal é aprisionado por completo, mas assim como da última vez, ele possui uma segunda vida. No entanto, mesmo que Seiya esteja pronto, o nível final de Mal era muito poderoso para uma simples espada lidar. Por sorte, ele aproveitou bem o estranho boneco de fios da Rista para sintetizar sua energia com os portões e sua nova espada. Graças a isso, ele consegue aprisionar Mal. De repente, Seiya cai de joelhos graças aos colaterais causados pela técnica de Val. Nervosa e temendo perder ele novamente, Rista pede à grande deusa para lhe dar forças para salvar ele, mas Intarza diz que ela violou as regras ao abrir um portal direto no castelo de Mal. Além disso, outras violações ocorreram que a levaram para o tribunal divino, onde será julgada podendo ser destituída de seu título de deusa, sem hesitar. Rista diz que aceitará sua punição, seja ela qual for, contanto que possa salvar Seiya e esse mundo.
Por sorte, a grande deusa lhe concede esse último apelo para salvá-lo. Rapidamente, Rista usa todo o seu poder e as bênçãos concedidas para desfazer o dano causado pelo uso de Valhalla. Mas assim que ele desperta, Rista tenta lhe beijar dizendo ser sua amada Tiana, o qual Seiya diz que não sabe nada sobre isso. No entanto, Seiya diz que está contente que ela tenha sido útil para algo. Mas é aí que Lulu interrompe o reencontro perguntando do porquê os portões ainda estão ali. Nesse momento, os portões são rompidos quando o mal retorna com sua terceira vida. Ao vê-lo, Rista entra em pânico. Afinal, esse é um mundo de Rank S, onde até deuses veteranos passam longe, mas Seiya não está disposto a perder ninguém. E novamente, ele usa os portões para mais um selamento ainda maior. No entanto, o segundo portão diz a eles que dessa vez, Mal foi enviado para o vazio junto com o outro portão, mas ele exige seu pagamento. Nervosa, Rista ordena para que ele deixe Seiya em paz, mas o portão diz a ela que cumpriu seu trabalho, então Seiya deve cumprir o dele. Mas ele a diz que tentar salvá-lo é perca de tempo. Nenhum humano pode sobreviver ao uso de 2 portões. Ainda assim, Rista faz de tudo o que pode, mas a cada segundo que passa, as palavras do portão 2 se tornam cada vez mais verdadeiras. Nesse momento, Seiya usa suas últimas forças para dizer aos garotos para se cuidarem e protegerem a todos, mas quando chega a vez de Rista, Seiya pede para poupar suas forças para irem embora. No entanto, Rista lhe diz que não foi capaz de lhe salvar antes, e nem mesmo como uma deusa ela foi capaz disso. Nesse momento, Seiya sente uma sensação quase que já conhecida, e assim que a olha, ele consegue se lembrar de Tiana, ou melhor, agora Rista, sua eterna e amada companheira. Isso lhe deixa feliz por ter conseguido protegê-la nessa vida. De volta à capital, Rosalie recebe a notícia sobre a vitória do herói, mas também sobre sua queda na batalha final contra Mal. Rista então se despede de Rosalia, que decidiu acolher os garotos como os novos membros da Guarda Real. Mas assim que iria partir, Rosalia diz que a admira muito por sua força diante a tamanha perda. Em resposta, Rista diz que como deusa, ela deve estar acostumada com isso. De volta ao mundo divino, Rista se surpreende ao encontrar Seiya sentado, mas para sua tristeza, era tudo apenas sua imaginação tentando encobrir sua dor. Mas para ela, mesmo sendo uma deusa, as revelações e a perda de Seiya a fazem adoecer de tristeza. Arya então vem até ela para levar até o tribunal dos deuses. No caminho ao julgamento, alguns rostos conhecidos vêm até ela para tentar animar. Eles sabem que por ser uma deusa, essa dor pode perdurar por milênios. Assim que chega à entrada, Val diz que lamenta pela perda de Seiya e vai embora. Em seguida, Instara agradece por ter salvo o mundo. No entanto, ela diz que após se reunir com o conselho, ela foi julgada e deve aceitar sua punição. Nesse momento, Arya intervém a favor de Rista dizendo que entende que ela tomou algumas atitudes erradas. Mas houveram inúmeros fatores cruciais que a levaram a tal decisão, mas que no fim resultou na salvação de um mundo Rank S. Ainda assim, Instara diz que sua punição será retomar um mundo acima do Rank S. O planeta Esforia. Surpresa, Arya intervém novamente dizendo que aquele mundo já caiu para o Lorde Mal daquela dimensão. No entanto, Instara diz que Rista irá do mesmo jeito. Mas dessa vez, seus poderes divinos serão removidos, a tornando uma simples aventureira com acesso ao reino divino. E caso falhe, sua posição de deusa será revogada para sempre. Surpresa, Arya diz a anciã que isso é praticamente uma condenação indireta à morte. Afinal, se ela não puder dar apoio como deusa, esse mundo está condenado para sempre. Nenhum herói seria capaz de salvá-lo. Em resposta, Instara diz que nenhum herói que cai em sua missão pode voltar do vazio, mas dessa vez, ela concederá permissão para convocarem um em específico. E se quiserem a continuação, comentem Seiya, deixem o like e inscreva-se para mais vídeos. Por hora assista ao vídeo anterior na tela. Até breve, meus lendários heróis de outro mundo.